Glória a Deus, bendito seja Deus, a paz do Senhor, minhas irmãs. Pode se sentar. Olha lá, a gente vem para compartilhar e Deus já vai falando, vai fazendo por nós, né? Ai, que delícia, bendito seja Deus, é tão bom, é tão reconfortante quando o Senhor, que não precisa de nos dar relatório de absolutamente nada, Ele é Deus e a gente confia que Ele nos ama, nesse amor perfeito que Ele tem, mas é tão gostoso quando o Senhor, na sua infinita bondade, graça e misericórdia, Ele nos lembra do seu amor, do seu cuidado, e que às vezes pessoas que você não conhece estão orando por você, entrando na brecha pela sua vida, pelas batalhas que você luta, e é tão bom a gente saber disso, né? Bendito seja o Senhor. Ele está levantando pessoas que nem sabem o seu nome. Um tempo atrás, o Senhor me despertou pela madrugada para orar pelas pessoas encarceradas no Egito. Sabe-se lá Deus o que estava acontecendo naquela cadeia? Entendeu? Acho assim, gente, que quando a gente obedece à voz do Espírito Santo, naquele grande dia, tanta coisa boa a gente vai saber. Tanta coisa que Deus mudou através da sua intercessão. E eu tenho certeza que Ele não levantou só a mim. Ele deve ter levantado pessoas em todo o mundo, de línguas diferentes, pessoas que nunca pisaram no Egito, pessoas que nunca estiveram numa prisão no Egito, mas a oração entra lá e o Senhor faz o que só Ele pode fazer em todo o tempo. Eu estou muito grata a Deus por estar nessa casa, por conhecer essa família, e muito bom que você veio estar conosco. Eu sei que você veio não por minha causa. Se você veio por minha causa, Deus vai mudar a sua motivação agora. Porque eu sou uma mulher como você, com qualidades e muitos defeitos. Eu sou uma mulher limitada, uma mulher que tem dias bem abençoados, dias difíceis, dias desafiadores e dias de vitória. Todas nós, né? Grande é Ele, poderoso é Ele, soberano é Ele, majestoso é Ele, a glória é toda para Ele. Amém? É tudo sobre Ele. Não é nada sobre a Helena, é tudo sobre o Senhor. Amém? Então que nossa motivação seja ajustada agora. A gente tem uma mania, né? O coração humano, ele anseia por ídolos. E o diabo está todo o tempo tentando apresentar para você algum bezerro. Entendeu? Para tomar o lugar do Deus verdadeiro. Quando o povo de Israel fez o bezerro de ouro, eles estavam querendo dar uma imagem para o Deus de Israel. Vocês sabiam disso? Eles já estavam ouvindo as maravilhas que o Deus de Israel tinha feito. Eles já sabiam que existia o Deus que tinha tirado do Egito, mas eles resolveram formar uma imagem para o Deus de Israel. E o Senhor não autorizou eles a fazer isso. E isso demonstra para a gente, mostra para a gente o coração humano. Como nós nos afeiçoamos àquilo que a gente pode ver, tocar, não é? É mais fácil eu fazer um bezerro de ouro do que eu crer, confiar e adorar um Deus que eu não vejo, um Deus invisível, né? Então, sempre o diabo está tentando um bezerrinho de ouro. Então, o primeiro ensino da noite, a glória de Deus é só de Deus. Seres humanos são seres humanos, limitados, dependentes, carentes, com problemas de caráter, com problemas na família, sabe? Cada um de nós sabe de onde que aperta o sapato. Então, Deus pode usar as pessoas, Ele usa as pessoas, bendito seja Deus por isso. Ele usa as pessoas por graça e misericórdia. Não é porque um é maior do que o outro, um é melhor do que o outro, um é mais espiritual do que o outro, não. Ok? Ele usa pela sua misericórdia e graça, Ele usa porque Ele tem propósito. Enquanto Ele está me usando aqui para falar com no seu coração, Ele também está usando vocês na minha vida. Talvez Ele tenha me colocado para pregar o Evangelho, porque o meu ouvido é o mais perto da minha boca e eu tenho que ouvir essa mensagem muitas e muitas vezes. Então, por mais tentação que você tenha de colocar um homem no... Sabe? Não, Helena, as pessoas me falam, não, mas eu te admiro. Mas dá glória para Deus. Mas tira uma foto comigo, que eu te amo. Não, não mexe com isso não. Gente, vamos tirar os carrapichos do mundo? Vamos tirar os carrapichos do mundo? A cultura do século é que fala que o ídolo pop é que você quer tirar uma foto, porque te agrega valor no Facebook, entendeu? No reino de Deus não é assim. No reino de Deus é tudo para a glória de Deus e sobre a glória de Deus. Entendeu? Então vamos mudar esses hábitos, gente. Às vezes a gente vem do mundo, mas traz as sacolas de lixo do mundo. E continua agindo dentro da igreja como a gente agia no mundo. Então antes corria atrás do carro da Anitta.
Agora corre atrás do carro da Ana Paula Valadão. Não, gente. Ok? Não corre atrás de... Você corre atrás de Jesus. Corre atrás. Cola nele. Queira tudo que ele tem para você. Ok? E quanto aos homens e mulheres que Deus está usando, ore por eles. Eles precisam mais ainda, porque o diabo está mirando neles. Ok? Então, ore por eles, abençoe a vida deles. Se eles falharam com vocês, perdoa eles e vida que segue. Mas se apegue ao Senhor. É importante a gente trazer essa palavra, gente. Porque às vezes as pessoas continuam com os hábitos que elas tinham lá no século. E elas trazem isso para a igreja como se fosse natural. Mas isso não é natural. Natural no povo de Deus é a gente render glórias ao nome do Senhor e somente a Ele. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 5. Esse capítulo que é a espinha dorsal do Evangelho de Jesus Cristo. Esse capítulo 5 de Mateus, ele é um resumo, uma estrutura sobre o Evangelho, sobre aquilo que o Senhor veio anunciar, sobre aquilo que Ele veio fazer, sobre aquilo que Ele veio propagar. Eu vou usar a NVT, a nova versão transformadora. Então, se sua Bíblia for um pouquinho diferente da minha, não se apoquente, você vai entender. É a mesma coisa, gente, só uma tradução diferente, com uma linguagem mais atual, ok? Se você tiver difícil de ler na sua Bíblia, acompanhar ouvindo, só presta atenção. A partir do verso 1 do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, a palavra do Senhor diz assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Diga comigo, ensiná-los. Aí olha para a mulher que está do seu lado e fala: Jesus vai ensinar. Presta atenção. Verso 3. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Senhor, essa é a tua palavra. E como o Senhor se assentou, Jesus, na encosta daquela montanha e ensinou os seus discípulos, que o Senhor nos ensine aqui nessa noite, de um jeito que a nossa mente seja destravada mesmo de toda arrogância, de toda dureza, e que o Senhor fale conosco de uma maneira íntima, pessoal, particular, e nos ensine, em nome do Senhor. Nós oramos. Amém. Quando a gente olha para esse capítulo,
ele é completamente na contramão do mundo que nós vivemos. O mundo em que nós vivemos nos propõe poder. Importante é ter poder. E como que a gente busca poder? A gente busca poder, alguns, pelo conhecimento. Então, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou me posicionar e eu vou estabelecer poder pelo conhecimento. Eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de ensinar, eu gosto de aprender. Então, eu vou me apropriar do conhecimento e eu vou ser respeitada pelo conhecimento. E a gente vê que o que a palavra de Deus diz, que o conhecimento por si mesmo tem levado o homem à loucura. Muitos que se dizendo sábios, para Romanos diz, se tornaram loucos. Porque a sabedoria desse mundo, sem o revestimento da sabedoria que vem do alto, ela é inútil, ela é vã. Ou então a gente busca poder pelo dinheiro. Não, eu quero ter um pouco mais de dinheiro. Porque se eu tiver um pouco mais de dinheiro, eu vou desfrutar de uma vida melhor, eu vou dar uma escola melhor para os meus filhos, eu vou poder fazer alguma coisa a mais. Eu vou poder fazer as viagens dos meus sonhos para postar no Instagram, para todo mundo ver como eu venci na vida. Gente, e é uma coisa tão entranhada na essência humana, que quando você se encontra com uma pessoa que você não vê há muito tempo, uma amiga que você não vê lá desde a época do colégio, a primeira coisa que você faz, ei, fulana, você está boa, não sei o quê, como é que você está? Estou bem, você, tudo bem? E aí, o que você está fazendo? Com essa pergunta, você quer saber se ela casou, se ela deu certo na vida. Se ela está trabalhando, dependendo da profissão que ela te responder, não, estou trabalhando. Em que é que você trabalha? Com o que você mexe? Se ela falar assim, não, sou mãe. Mãe? A gente não fala, mas a gente pensa. Né? Ah, eu trabalho com serviços gerais. Serviços gerais? E assim a gente vai fazendo o nosso apanhado de quem venceu na vida e de quem não deu tão certo. Mas no reino de Deus não é assim. Gente, se o avião cair, quem está na primeira classe morre, quem está lá na cauda, colada no banheiro. Todo mundo, sabe, quando acaba o jogo de xadrez, todas as peças vão para a mesma caixa. E a vida é essa. Não interessa o tanto de dinheiro que você tem. Recentemente eu fui lá conhecer a casa do Steve Jobs. O Steve Jobs, se você não sabe quem é o cara que inventou o iPhone. Milionário. É tão interessante como os norte-americanos têm uma outra cabeça, né? Se o Steve Jobs fosse brasileiro, a casa dele ia ocupar 2 quarteirões. Mas quando eu cheguei lá na casa dele, a cerca baixa, uma casa comum, a família dele mora lá até hoje, num bairro simples. Você pensa assim, que coisa. Os ricos daqui não ostentam. Aqui no Brasil, os pobres ostentam. Né? A gente peleja para comprar uma bolsa da Louis Vuitton, e se não conseguir comprar, a gente aluga. Tem gente que aluga bolsa de marca, ou não, você caça uma cópia idêntica. Para impressionar, pega a bolsa da Louis Vuitton e pega ônibus. Gente, Brasil tem que ser estudado, né? Brasileiro tem que ser estudado, né? Fala sério. A gente gosta de ostentar. Nada a ver com o reino de Deus. Às vezes a gente está passando um perrengue, mas lá no Instagram está tudo bonito. Eu conheço uma pessoa, gente, que eu conheço a casa dela. Eu sei que ela estava morando naquele imóvel há pouco tempo, passando muita dificuldade. E hoje, aquele dia era ela que estava passando dificuldade, mas podia ser eu. Que a vida é cíclica, né? A vida é uma roda gigante. Então não se gaba de nada, não, porque tem hora que você está lá em cima, tem hora que você está lá embaixo. Né? Deus é didático. Então, fica firme aí, tá? E essa pessoa que eu conheço muito bem, eu sei que ela estava morando naquela casa há pouco tempo, debaixo de muita dificuldade. E a casa dela, eu conhecia a casa dela. Eu fui lá, eu ajudei a arrumar a casa da mudança e tudo. E passou um tempo que ela morava naquela casa, todo mundo postando que estava viajando para não sei aonde, não sei aonde. Pois ela tirou uma foto de canga, chapéu e óculos, ficou na varanda assim como se ela estivesse na praia. Em Minas Gerais nem mar tem, gente.
E aí ela falou lá nos dizeres do post que ela estava na praia, curtindo a praia. Eu falei, Senhor Jesus, eu conheço essa varanda, ela não está na praia não. Precisa disso não, gente, não precisa disso. Mas hoje, nós somos levados à disputa, porque a gente fica comparando a nossa vida com a vida dos outros. E nós nunca fomos tão infelizes. Que geração infeliz, meu Deus. Nunca houve tanta liberdade, tanto acesso, tanta informação e tantos pulsos cortados. Nós estamos adoentados emocionalmente, porque nos distanciamos do projeto de Deus para a vida do ser humano e abraçamos o projeto dessa cultura, desse tempo. E essa cultura não se submete a Deus. Então eu quero te falar uma coisa, minha linda. Não se curve e não abrace uma cultura que rejeita Deus, porque você vai se autodestruir. Aqui nesse Sermão do Monte, Jesus está colocando como Deus, o Todo-Poderoso, vê as coisas. Como Ele estabelece as coisas. E como é tão ao contrário do que a gente vê hoje no nosso tempo. E ele começa dizendo, felizes os pobres de espírito. Quando você usa esse termo no século 21, e presta atenção, para se estabelecer uma cultura, você tem que mudar a linguagem. Você começa, as pessoas, você muda os termos, você muda a linguagem, as pessoas primeiro assimilam um novo jeito de falar, depois elas assimilam a nova maneira de pensar, e depois, então, finalmente, elas coroam as suas vidas agindo daquela maneira. E isso tem sido através dos séculos, mas agora mais do que nunca, você vê uma briga por mudar a nossa linguagem. Não é mais sexo, é gênero. Não é mais casamento, é união estável, contrato. As coisas começam mudando o termo e depois, por fim, acaba mudando comportamentos. Então, a cultura se estabelece primeiro na linguagem. Aí você vê o poder da palavra. Deus cria todas as coisas pela palavra. E como Satanás sabe que a palavra ela tem um poder criador, ele quer então distorcer a palavra, ele distorce a palavra muda a maneira de pensar, uma nova maneira de pensar, muda o procedimento. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 12 de Romanos, ele fala muito claramente, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Então o apóstolo Paulo está dizendo, você tem que todos os dias submeter os seus pensamentos, a sua forma de pensar à palavra de Deus. É a palavra de Deus que rege a sua maneira de agir, de lidar com o outro, de viver os seus relacionamentos, de pensar, de construir. É a palavra de Deus que é o nosso farol. Por isso que você tem uma preguiça de ler a Bíblia. Porque esse é o trabalho do demônio. Te impedir de ter acesso à palavra que transforma a mente, gera um novo comportamento e atitude. E faz você desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a gente é crente, está na igreja, carrega Jesus nos dizeres das camisetas, mas estamos pesadas, angustiadas, depressivas, precisando desesperançadas. Precisam, pelo amor de Deus, alguém me dá uma palavra, manda o profeta, mas não abre a Bíblia. Abre a Bíblia, vai ler a Bíblia, Deus vai falar com você particularmente, pessoalmente. O Espírito Santo de Deus te selou. E Ele vai forjar Jesus em você. E Ele quer ter um diálogo íntimo com você, e Ele quer dirigir a sua vida, mas nós ignoramos o Espírito Santo e não lemos a Bíblia e queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Não vai rolar. Não vai rolar. É um novo caminho. E um novo caminho exige passos. Eu me converti. Converter não é mudar de religião. Ah, eu era espírita, agora eu sou crente. Eu era católica, agora sou evangélica. Gente, Jesus não veio fundar uma religião.
Jesus veio reconectar um relacionamento quebrado pelo pecado. A outra coisa, não é problema, é pecado. Não vamos falar isso, porque ofende. O que ofende a Deus todo dia é o pecado. Pecado ofende a Deus. Não é problema, não é um desvio de caráter, é pecado. Não, nós não temos que reescrever a Bíblia. É pecado, e a palavra de Deus vai ficar valendo, mesmo quando o mais famoso foi o caixão. O Senhor vai permanecer, e a sua palavra vai permanecer, mesmo que o inferno inteiro se levante. A Bíblia não precisa de ser atualizada nem reescrita. Nós é que precisamos de nos humilharmos diante de Deus e nos submetermos ao senhorio dele. E aceitarmos a reconciliação que Jesus veio fazer. E uma vez que reconciliados, nós não vivemos mais da nossa maneira. Nós estávamos perdidos, andando, entregues aos nossos delitos e aos nossos pecados. Nos encontramos com Jesus, fomos selados com o Espírito Santo. Voltamos. Conversão é mudança de direção, mudança de mente, mudança de caminho, mudança de destino. Mas agora eu começo a caminhar para lá. Eu vou caminhando. E para eu caminhar, eu preciso conhecer Jesus. E eu conheço Jesus através da pessoa do Espírito Santo e da palavra de Deus. Se você é crente, mas você não está lendo a Bíblia, não está conversando intimamente com o Espírito Santo, você está parada lá, na sua conversão. Você virou e está parada lá. Há um passo de desistir da caminhada e voltar para outra linha de novo. Caminhem. Caminhem. E aí, no nosso século, como a língua foi deturpada, pobre de espírito, nossa, fulano é pobre de espírito. Isso até tomou jargão em alguns programas humorísticos. Nossa, fulano é pobre de espírito. O que é pobre de espírito? É mesquinho, é egoísta, não tem visão de futuro, não tem sonho, não é isso? Mas na Bíblia, ser pobre de espírito, Jesus está falando, felizes os pobres de espírito, conscientes da sua condição de miséria espiritual e de absoluta dependência de Deus. A consciência de que eu não posso salvar a mim mesma. Por mais honesta que você seja, minha linda, por mais bonitinha e certinha que seja a sua vida, isso não te salva. A única esperança de salvação é Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus vem e nos ama e manda o seu próprio Filho para nos reconciliar consigo mesmo. E Jesus paga a dívida que era nossa. E o que a gente tem que fazer? Crer. Crer que Jesus é o Filho. Crer que Ele nos outorgou o Espírito. E crer que vivendo no Espírito, eu também vou entrar em santificação. E se eu vivo em santificação, eu darei frutos. Eu vou produzir fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, domínio próprio. E eu vou derramar isso na vida das pessoas. Vocês entenderam? Primeiro a salvação. Não de obras para que ninguém se glorie. Não adianta você fazer o bem, você, abrir uma creche, vai fazer bem para a sua alma. Vai fazer bem para o seu coração, você vai pôr a cabeça no travesseiro, feliz por ter ajudado o próximo, mas isso não te salva do inferno. Já ouviu a expressão de boas intenções o inferno está cheio? Deve ter sido criado por alguém que leu a Bíblia. Porque a gente acredita que nós podemos salvar a nós mesmos, e o pobre de espírito já entendeu que não. O pobre de espírito já entendeu que necessita da misericórdia de Deus. O pobre de espírito sabe que não há esperança se Deus não estender a sua mão misericordiosa para nos salvar e nos resgatar de nós mesmos, do nosso coração enganoso e desesperadamente corrupto. Por mais boazinha que a gente seja, o dia que a coisa sai atravessada, a gente quer vingança.
Por mais boazinha que a gente seja, a gente sente aquelas invejas secretas. Que carro veio para ela, não veio para mim, estou chorando. Deus, tem 3 anos pedindo um carro melhor. A outra lá já tem 2 carros, comprou mais um. Senhor, a outra está no 3º casamento, nenhum veio para mim até hoje. Inveja. Sabe aquele ranço que você tem de alguém que você segue no Instagram? Você está lá feliz, mas aí ela começa a postar da viagem dela para o exterior, aí você dá um ranço, isso é inveja. Isso é pecado. Isso mostra o nosso coração caído, declinado. Mas eu sou boazinha, não é nada. Você não é boazinha não, amor. Você parece boazinha quando as circunstâncias favorecem. Porque se alguém entrar na sua casa, querer estuprar sua filha, e você tiver uma arma na mão, você estoura os miolos dele. É ou não é? Isso prova o quanto nós precisamos, o quanto nós somos pobres de espírito. Senhor, se não é o Senhor para me livrar das circunstâncias, que traz o meu eu para fora, se não é o Senhor para me santificar, se não é o Senhor para o Espírito Santo revelar o fruto. Sabe aquele pai que acabou de ter o filho assassinado a machadinha? O que falou na boca daquele homem não foi a bondade dele, não. Foi a bondade de Deus derramando na boca dele. Quando o Senhor manifesta-se na vida de um ser humano, quando sacode um ser humano e sai alguma coisa boa, você pode ter certeza, foi o Espírito Santo. Quando vira a vida de cabeça para baixo, quando você sofre uma injustiça, quando você está fazendo o que é bom e alguém vem e mata alguém que você ama. Eu me lembro que meu irmão tem um depoimento de um moço que ele chegou na casa dele, a família dele estava toda cativa de um assaltante, 2 assaltantes. Os assaltantes entraram em casa, prenderam a família toda dentro de casa, renderam todo mundo dentro de casa. Quando ele entrou dentro de casa, ele não sabia que a casa dele estava tomada por esses 2 assaltantes. E aí estava todo mundo na sala, e um dos assaltantes apontou a arma para ele e falou assim: fica caladinho, fica quietinho, está tendo um assalto aqui, se você não reagir vai ficar tudo bem. E o cara falou assim: ok, só fica calmo, só fica calmo. E o cara falou assim: você chegou agora, você não dá ordem aqui. Começou a brigar, um dos assaltantes começou a brigar com ele. E apontou a arma para o pai dele. E falou assim: se você não ficar quieto, se você não calar a boca, eu vou matar seu pai. E o cara falou: pelo amor de Deus, não faça isso. Pá! Matou o pai dele por causa de nada, queima-roupa na frente dele. Esse homem saiu dele. Ele lutou com o assaltante e matou o assaltante, que matou o pai dele. O outro assaltante, que não queria que ele desfecho, fugiu. A nossa natureza terrena é essa. Só cheios de Deus a gente age de um jeito diferente. Só alguém cheio do Espírito Santo, íntimo do Espírito Santo, age de um jeito diferente. Por isso nós somos pobres de espírito. Não tem condição em nós mesmos. Nós somos limitados. Somos impulsivos. Somos miseráveis. Mas a Bíblia está dizendo que nós somos felizes quando nós entendemos essa condição. E ele fala: felizes os pobres de espírito. Se você entendeu isso, o reino dos céus lhes pertence. Deus resiste ao arrogante, mas aquele que entende a sua pequenez e dependência, a esses pertence o reino. Felizes os que choram, pois serão consolados. A gente não quer chorar, né, gente? A gente não quer chorar. A gente só quer rir. Mas na vida tem lágrima, tem problema, tem perda, tem luto, tem drama, tem injustiça. Nós estamos num mundo que é tomado por Satanás. O mundo jaz no maligno. Satanás se apossou do mundo. E é nesse mundo que nós estamos, para ser luz e para ser sal. E Jesus está dando uma esperança, que você está chorando, mas você vai ser consolado. Vocês vão experimentar o meu consolo. Eu vou carregar vocês no colo quando vocês não derem conta de andar com as próprias pernas. Eu não consigo imaginar como é que é uma vida sem Deus. Tantas vezes as pessoas têm uma perda na vida e aí elas se revoltam com Deus. Eu fico pensando: meu Deus, a única esperança de cura, a única esperança de consolo, e elas estão se afastando de Deus.
Mas nesse texto ele está falando, se você chora, você vai ser consolado. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Mas uma palavra que foi distorcida, a gente estava falando isso, hoje no almoço. Humilde hoje é sinônimo de pobre. Eu conheço muito pobre orgulhoso. Ah, fulano tem uma vida assim tão humilde. Aí você pensa ele morando num casebre. Não, gente. Humildade não é isso, não. Humildade não é falta de recurso, não. Tem muita gente que não tem recurso nenhum, mas tem o rei na barriga. Tem o nariz empinado. É orgulhoso. É soberbo, é arrogante. Humildade é a gente saber exatamente que a gente não é mais nem menos do que a gente realmente é. E o dia que você pensar que você é humilde, já perdeu. Humildade é uma qualidade que a gente nunca vai constatar. Eu sou humilde. O dia que você falar, até que eu sou humilde, não é não. Deixa eu te dar uma notícia, não é não. O simples pensamento de você pensar, eu até que sou uma pessoa humilde, é soberbo. Mas ela é condição para nós acharmos descanso para a nossa alma. Por isso que Jesus vai e fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Por que a gente vive exausta? Por causa do orgulho. A gente quer provar para todo mundo, a gente quer ter a última palavra, a gente quer provar que a gente está certo, a gente quer que o outro seja envergonhado na derrota. Vai ver hoje que a minha vitória tem sabor de mel. Como nós nos distanciamos do modelo de Jesus, gente. E como a gente é mais parecido com a cultura vigente do que com Cristo. Que caminha na contracultura. A cultura do céu é a contracultura. E é ela que é a luz no mundo. Ela que é a luz no mundo. Os humildes herdarão a terra. Não são os poderosos, são os humildes. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Cuidado para não chamar de ira sede de justiça. Deus não respalda os iracundos, os que querem fazer justiça com as próprias mãos, os justiceiros. Sabe? Aquele maldito, aquele fulano, quero que morra. Não tem parte com Deus quem pensa dessa forma, gente. Não tem parte com Deus. E Deus, às vezes, permite a gente passar por uns estreitos, sermos liderados por insensatos, para a gente entender que quem manda é Jesus. Que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Que o governo que está sobre nós é o governo do Filho de Deus. E pode entrar governo, sair governo, porque a minha esperança é o Senhor. Quantos crentes desesperados, meu Deus. Com raiva de Deus, porque Deus é o Papai Noel, tem que falar só assim, se a gente faz tudo bonitinho. Quando Deus fala, não, mandar um juízo aí para vocês. A gente não quer, não. Porque Deus não ouviu a nossa oração. Não, Ele ouviu, Ele respondeu. Não. Tem outros planos para vocês. Porque Ele é mau? Não. Porque Ele precisa derrubar os ídolos no nosso coração. Gente, Deus vai derrubar todo o ídolo no nosso coração, mesmo que ele seja um ídolo bom. Se a igreja não entender que quem nos salva é Jesus, o Senhor vai ter que destituir todo o outro poder, que Ele até podia usar. Ele até podia usar. Mas Ele não vai dar a glória dele para ninguém. E aí Ele permite umas aberrações acontecerem. E você pensa assim, meu Deus, para o mundo que eu quero descer. Não, não desce não. Vai ser luz e vai ser sal. Ser luz onde já está tudo iluminado é fácil, né? Mas é onde está em trevas que precisa de luz. Ah, eu quero escapar. Ô Jesus, volta lá. As coisas estão acontecendo muito rápido. Será que Jesus está voltando? Eu não quero nem saber. Já estou colada nele. Eu já estou colada nele. Se ele voltar, vai ser um acréscimo. Mas se ele não voltar, nós já estamos num namoro, ó, pegando fogo.
O Senhor quer ser desejado pela noiva. E não apenas um escapismo, sabe? Ah, me casa comigo para me tirar aqui de casa, que meu pai é o cão. Não é esse relacionamento que a gente tem com o Senhor, não, gente. A gente quer Jesus por quem Ele é. Pela pessoa que Ele é. Pelo amado das nossas almas. Pela razão da nossa vida. Pelo motivo da nossa existência. Pelo centro dos nossos afetos. Eu quero Jesus pela presença dEle. E a presença dEle eu posso ter aqui, agora. Mas tem um tanto de crente que fala, ora vem, Senhor Jesus. Porque está todo mundo desesperado, todo mundo desesperançado. Por quê? A gente já sabe, gente, já estava previsto que o bicho ia pegar, que o pau vai quebrar. Nada novo. Quando houve o resultado das últimas eleições, eu coloquei assim no meu Instagram. No trono não tem alternância de poder, segue o plano. E o pessoal assim, que plano? Que plano? Que plano? Eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia. E quem me segue, a maioria é crente. Como assim segue o plano? O plano de Deus ser exaltado e glorificado, seja lá o que estiver acontecendo. O plano do evangelho ser expandido, da gente sair da nossa área de conforto para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, mesmo que tudo diga não. Mesmo que o aborto seja aprovado, mesmo que a ideologia de gênero seja obrigatória nas escolas, mesmo assim nós vamos continuar queimando por Jesus, orando pelas nossas crianças, nos posicionando diante de Deus. Não é o governo vigente que determina o que vai ser, é o reino de Deus que determina o que vai ser. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Como falta para nós ser misericordioso, gente. A gente quer ver o nosso inimigo no inferno. Isso não é misericórdia. Ô Senhor, o Senhor podia apressar aí e promover o outro. Ô Senhor, salva e promove. Salva e recolhe. Gente, o Senhor não vai ouvir essa oração, não. Os misericordiosos dizem, ó Senhor, alcança. Ó Senhor, liberta. Ó Senhor, salva. Senhor, arranca as escamas dos olhos, como o Senhor arrancou as escamas dos olhos de Saulo. Faz uma obra de transformação. Resgata, Senhor, tira do inferno. Quando você ora pelos seus inimigos, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça deles. É o que a palavra diz. Sabe o que isso significa? Você aumenta a possibilidade dela ser salva. E você também aumenta o juízo sobre ela. Porque quando você trata o seu inimigo com ódio, você se torna igual a ele. Quando você trata o seu inimigo com misericórdia e ora por ele, você aumenta as possibilidades dele ser absolvido ou aumenta a condenação sobre ele. Porque você está orando por aquele que está te injustiçando. É assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Ora torcendo para o primeiro plano. Eu sei que tem um tanto de gente, então eu vou orar mesmo. Vai aumentar o juízo. Não. Ora pedindo a Deus para ter misericórdia e possibilidade de salvação. Bem-aventurados os misericórdios. Você quer misericórdia? Quantos aqui querem receber misericórdia? Eu quero. No dia que eu tropeçar, no dia que eu fraquejar, no dia que eu falar mais do que a minha boca, no dia que eu fui infeliz nas minhas palavras, no dia que eu maldizer alguém, eu quero, Senhor, me ter misericórdia, eu errei. Toda hora a gente tropeça na nossa língua, gente. E a gente precisa da misericórdia todo dia, a gente não é consumido, porque a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs, senão ai de nós. Você quer ser tratado com misericórdia? Então seja misericordioso. Porque é isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Felizes os que têm misericórdia, os misericordiosos, porque esses serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. O coração puro. O coração não é o órgão, gente. O coração é o interior. Os sentimentos, as intenções, as emoções puras. Não adianta você ter uma capa de pureza, uma roupa de pureza, um crentez, e por dentro toda, é o que Jesus chamou de sepulcro caiado. Por fora branquinho, tudo caiadinho. Passa cal no sepulcro, ele fica uma gracinha do lado de fora, e por dentro um corpo em decomposição.
É assim que ele chamava os religiosos da época. Tudo bonitinho por fora. A saia está no lugar certo, o cabelinho está no tamanho certo, não rapa o sovaco. Tudo bonitinho. Não passa maquiagem, nem fura a orelha. Ah, eu sou tão santa. Na hora que você começa a se envaidecer por causa disso, a vaidade já entrou do mesmo jeito. A gente é miserável demais, né? Fala sério. Tem gente que se envaidece de não ser vaidosa. Só Jesus na nossa causa. O Senhor está olhando as nossas intenções, os nossos pensamentos. É isso que ele sonda e é isso que ele conhece. Quando Samuel vem para ungir Davi, ele olha para Eliabe e fala assim: eis aí o ungido do Senhor. Olha aí, ó, porte de rei, tamanho de rei. Dá para competir com Saul, olha aí. E o Senhor: não, Samuel, não se impressiona com a aparência, porque eu olho o coração. E o que ele diz depois é que me pega, e eu o tenho rejeitado. Deus conhecia o coração de Eliabe. Ele tinha porte de rei, ele era o primogênito de Jessé, mas Deus rejeitou o coração de Eliabe. Deus rejeitou o coração de Saul, as intenções, os pensamentos de Saul. Mas Helena, Davi também pisou na bola, né? Foi lá, pegou a mulher do amigo dele. Pois é, mas Davi tinha uma qualidade que nenhum dos outros tinha, de se arrepender. Quando o profeta Natã vem comparando Betseba, uma cordeirinha, a ficha de Davi cai: mata esse homem é você, Toim. Na mesma hora, pequei contra o Senhor. Saul ficava: não, eu não pequei, não. O Senhor mandou aniquilar, não aniquilei, mas aqui, as ovelhas que estão aí para levantar uma oferta ao Senhor, sabe? A gente é encebado, fica dando desculpa para Deus. Não, gente, isso não... Deus está vendo as suas intenções. Você pode esconder de todo mundo, mas de Deus você não esconde. E é por isso que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Quando a ficha caía, ele ia para o pó. Ele entendia que precisava de Deus, que ele tinha pecado contra Deus. E ele rasgava as suas vestes e falava: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Lava-me e ficarei limpo, purifica-me e ficarei mais alvo que a neve. Hashtag Davi não era negro. Vale a gente ressaltar isso, não é uma expressão racista, né? Quando ele está falando de purificar, ele está falando do coração, das intenções, dos pensamentos, das motivações tortas. Ele não está falando da cor da pele. Deus, tenha misericórdia de nós. Coração puro. Coração puro, nos dê um coração puro. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Nos dê um coração puro, Senhor. Felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Que você esteja envolvido com a reconciliação e não com a disputa, não com a demanda, não com a briga. Gente, em nome de Jesus, o Senhor, o senhorio de Cristo tem que estar acima de qualquer outra opinião, divisão, polarização. Em nome de Jesus, o Senhor é mais poderoso do que qualquer governo humano. O Senhor é o Senhor. Tem irmãos que não se falam por causa de política, cegos por Satanás. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados
filhos de Deus. Os filhos de Deus estão empenhados pela paz. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Nós seremos perseguidos todas as vezes que nós nos propusermos a fazer o que é certo. Você quer mostrar que uma árvore, um prédio está torto? Constrói um prédio reto do lado dele. Não é? Você não precisa de ir lá, esse prédio está torto, vão derrubar esse prédio, misericórdia, esse prédio vai cair. Não, constrói um prédio retinho do lado. É por isso que a sua vida reta, a sua família reta, incomoda as pessoas. É por isso que querem mudar os conceitos, querem mudar a palavra, querem mudar o modelo de família. Porque isso lembra a eles que eles estão errados. Mas que você não se intimide. Que você viva a palavra de Deus, não para confrontar ninguém, mas viva a palavra de Deus, porque foi isso que o Senhor estabeleceu, para que você se relacionasse com Ele intimamente, para que você caminhasse com Ele. Viva a referência de Deus, o projeto de Deus. Deus nos chamou, gente, para fazer diferença. Deus não chamou a gente para ser igual. E não ser igual, entenda bem, não é ser esquisito. Porque tem uns crentes que pensam assim, eu sou diferente. Aí é aquela pessoa estranha. Ela não dialoga com ninguém, ela fecha a cara, os pecadores. Como se ela não fosse os leprosos. Sangue de Jesus tem poder. Não, gente, o Senhor não chamou a gente para ser esquisito, não. Nem isolado, nem eremita. O Senhor chamou a gente para dialogar, para conversar, para ser os melhores amigos, os melhores funcionários, os melhores alunos. Tudo que você fizer, que faça para a glória do Senhor. Você vai ser o aluno mais brilhante na universidade, o seu professor te persegue, os alunos zombam de você, mas você continua rindo, cumprimentando todo mundo, falando, tá tudo bem, pessoal. E é só, o crentão ridículo, tá tudo bem, eu sou o crentão ridículo. E vamos embora. Porque a sua referência é Deus. E não a cultura vigente. É isso. A sua referência de vida, o seu modelo é Deus, é Jesus. Não é a cultura. É isso. É isso que é ser diferente. Não é nem querer ficar legal. Então, peraí, deixa eu sentar aqui nessa rodinha, deixa eu pegar um baseado também, porque, né, tem gente que... Jesus amado. Não, igual o apóstolo Paulo, né? Fiz-me maconheiro para com os maconheiros, para ganhar alguns maconheiros. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando, não, gente. O apóstolo Paulo estava, se ele estava falando, se ele está pregando para um público com menos conhecimento que ele chegava aqui e falava essa língua, que o povo entende. Se ele estava falando com os eruditos, os estudiosos, os filósofos, ele elevava o nível e falava na língua deles. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Não está falando para você rolar e deitar com o pecado, não. É para fazer a diferença. E para fazer a diferença, você faz falta. Tira o sal da comida para você ver. O texto continua falando que nós somos sal e somos luz. Eu nunca vi alguém falando, que sal maravilhoso. Já viu alguém comendo uma comida boa e falando, que sal, hein? A gente fala, nossa, que delícia, que tempero bom, que sabor. Né? Que peixe maravilhoso. Não é assim? Mas você não vai ver alguém elogiando o sódio, o sal. Mas tira o sal para ver. Nossa, gente. Me dá um sal. Tem um saleiro aí? Nossa, está sem sal. É ou não é? O sódio, ele tem uma função especial no corpo. Se ele é demais, ele faz mal, mas ele tem uma função especial no corpo. É ele que controla o poder hídrico do corpo, é ele que controla a qualidade do sangue, do coração. Ele é fundamental. E quando falta o sal na comida, só Jesus na causa? Quando te tiram, o que fica? Quando tira o sal, quando tira você da sua faculdade, ele sente a sua falta? Se tirar você da sua família, não, gente, pega a fulana lá de novo, traz a fulana de novo. Porque ela é prestativa, ela é proativa, ela é carinhosa, ela é afetiva.
Ou então, vai com Deus, a crente chata, pelo amor de Deus. Ô, capeta, depois que converteu, tá o cão. Menina chata, vai com Deus, vai morar na igreja, leva sua cama para a igreja. Se estão falando isso na sua casa, fala, Espírito Santo, vem cá, me ensina. Me ensina, Espírito Santo, porque eles não estão vendo Jesus em mim ainda. Se eu era uma boa filha, eu quero ser uma melhor filha agora. Se eu era uma boa esposa, eu quero ser uma melhor esposa. Se eu era boa mãe, que eu seja uma mãe melhor. Se eu era uma amiga fiel, eu agora quero ser mais fiel. Se eu era uma pessoa atenta às necessidades do outro, eu quero ser sal e luz, Senhor. Eu quero que a luz do Senhor entre onde eu entrar. Eu quero que o sabor do Senhor entre, tempere, mude a vida das pessoas, de uma maneira que, se eu for tirada, eles vão sentir saudade do Senhor. Às vezes você já teve essa experiência, as pessoas ali te tratavam de qualquer jeito, te rejeitavam, mas um dia a vida delas virou de cabeça para baixo, e elas vêm no você. A pessoa que mais te criticava vem, aqui, você não é assim com Deus? Ora por mim aí. Eu tenho certeza que algum de vocês já deve ter tido essa experiência. Esse é o propósito de Deus, que a gente seja sal, que a gente seja luz, que a gente faça a diferença. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição. Não liga não, se alegre. Pedro, quando foi preso, ele saiu celebrando da prisão. Uau! Nós somos achados dignos de ser presos pelo nome de Jesus. Você já notou que no Instagram você coloca assim, o eterno, Deus te abençoe. Todo mundo acha legal. Você fala, Deus, vai com Deus, amém. Deus te abençoe, o Criador, o Eterno, né? Quando você fala assim, em termos gerais sobre Deus, a maioria das religiões aceitam, ou às vezes até um ateu aceita, ele crê em Deus, amém, tudo bem, fala amém para ser simpático, amém. O ateu fala amém quando você fala, Deus te abençoe, amém. Tadinha lá, ele crê em Deus. Mas ele não rejeita o nome Deus, o Criador, o Eterno. Agora fala Jesus para ver. Já notou o desconforto que o nome Jesus traz? Jesus. Eu me lembro um dia que eu estava, há muitos anos atrás, eu estava assistindo o programa Saia Justa na GNT. Ainda era aquela primeira formação de apresentadoras. A Fernanda Young, a Rita Lee, Marília Ortiz e Mônica Waldvogel. Aí elas estavam brincando de pegar uma letra e uma pessoa sugerir um tema com aquela letra para eles falarem. E tirar a letra J. Aí alguém sugeriu Jesus. Alguém fora do programa. Jesus. Elas começaram a se entreolhar. Literalmente o saia justa virou uma saia justa. Elas começaram a entreolhar. Jesus, Jesus. Filho de Deus? Um profeta? Não, vamos mudar esse tema. O nome confronta. O nome desconcerta, o nome incomoda. E não tem nada de novo, ele falou que seria assim. Usa Jesus, usa esse nome, fala Jesus, estampa Jesus. Não tenha vergonha do nome Jesus, o nome do seu Redentor, Jesus, Jesus, Jesus Cristo, Jesus. Até a nossa cultura foi deformada. Roberto Carlos cantava, Jesus Cristo. Ele cantava. E todo mundo achava lindo. Agora vai cantar Jesus Cristo para ver. O pessoal fica com aquele desconforto. Jesus, Jesus. Aqui, não fala Jesus não, porque desrespeita as outras religiões. Recentemente um homem foi convidado a retirar-se de um shopping nos Estados Unidos da América, a nação mais cristã do mundo. Motivo do crime, ele entrou com um moletom escrito, Jesus save. Jesus salva. O segurança chamou e pediu para ele tirar o moletom. Ele, por quê? Porque no seu moletom está ofendendo. Jesus save, ofende. Jesus salva, ofende. 2 meses depois eu estava num aeroporto nos Estados Unidos, em Washington. Eu vi uma menina com um moletom nas cores do arco-íris, e você vai me entender, diz escrito, Jesus, hoje não. Isso não é ofensivo. Tanta ira contra o nome de Jesus, tanta
intolerância com a Bíblia, nós estamos no lugar certo. Segue o plano. Segue o plano. Ele está falando: felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? Não abraça a cultura. Abraça a cultura do céu. Dialogue, interaja, seja o melhor, seja proativo, fale o idioma deste século. Mas não seja modelado por este século. Vocês estão entendendo? Eu posso usar as redes sociais. Isso não é mundanizar a igreja, não. Eu posso usar o painel de LED. Não, isso não é mundanizar a igreja, não. Posso pintar as paredes de preto. Elas trazem mais conforto, melhora a qualidade da filmagem. Isso não é o mundo dentro da igreja, não. O mundo dentro da igreja é quando o pecado passa a ser chamado de problema. É quando alguém fala: nós temos que atualizar a Bíblia, ou reescrever a Bíblia. Ou quando aquilo que Deus fala passa a ser ofensivo. Porque o ser humano todo santo dia ofende a Deus, matando uns aos outros, estuprando, roubando, dando lugar à corrupção, cobrando abusos, impostos abusivos, sonegando impostos. Todos os dias o nome de Deus é vilipendiado e ofendido constantemente. E a gente acha que falar Jesus pode ofender a fé dos outros. É importante nós respeitarmos a fé dos outros, sem negligenciar a nossa. Propagando a nossa fé, levantando bem alto. Isso é protagonismo. Levantando o nome do protagonista. O protagonista da história quer fazer de você uma bem-aventurada. Uma mulher bem-aventurada nesse tempo, sendo humilde, sendo pobre de espírito, entendendo os seus limites, sendo a pacificadora por onde você for, sendo aquela mulher que tem sede e fome de justiça e se posiciona para defender o que é certo, para defender o abatido, para defender o oprimido, de fato e não apenas de goela. Tornando a igreja um lugar seguro para as crianças, ensinando as famílias sobre ternura, trabalhando para que casamentos sejam reconstruídos, arrancando os drogados do vício e acolhendo na casa do Senhor, apresentando para eles uma possibilidade de cura e libertação. Esse é o papel da igreja, ser uma luz flamejante como uma cidade construída em cima de um monte. Isso é protagonismo. Vivermos o propósito, o chamado, o evangelho de Jesus Cristo. Fique de pé no seu lugar. O verso 16 termina dizendo: da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Quando Jesus está querendo dizer, não está querendo dizer que você vai promover as suas boas obras. Ele está dizendo que você vai se conectar a Ele, para que as suas boas obras sejam uma consequência de uma intimidade com Ele. Nós não fomos salvos pelas boas obras, somos salvos para boas obras. Tira o foco do nosso umbigo e começa a olhar para as necessidades ao redor e seja a resposta para essas necessidades, mesmo as menores. Às vezes uma amiga precisa de um abraço, uma visita, uma cesta de frutas. Às vezes uma amiga perdeu um bebê, vai lá orar com ela. A enlutada, a faminta, aquela que está desempregada, o marido está desempregado, mulheres desempregadas continuam tendo vontade de ter um vestido novo. Compre menos um para você e mais um para ela. Tem tanto jeito da gente fazer o nome de Jesus conhecido. Se você é uma profissional, faça o seu melhor. Essa é uma maneira das suas obras de serem... Gente, eu conheci empresários que não queriam contratar crentes. Porque são negligentes, são preguiçosos,
chegam atrasados, não são pontuais. Crentes? Crente até o diabo é. Os demônios creem, tremem. É o que a Bíblia diz. Não basta ser crente, tem que ser cheio do Espírito Santo. Isso é protagonismo. Quando por onde você passa, o perfume de Jesus fica. Isso é protagonismo. Quando todas as atenções são elevadas àquele que transformou a sua vida. E nesse lugar onde você serve, nesse lugar onde você é resposta para a necessidade, nesse lugar, o Senhor também te cura. Ele também te restaura. Não é para a gente reter. Hoje o século diz assim, você precisa se amar. Você tem que riscar da sua vida pessoas tóxicas. Imagina se Jesus pensasse assim. Ah, Helena, muito tóxica, irada, invejosa. Quando ele me achou, eu era assim. Irada, invejosa, birrenta, perebenta, ressentida, raivosa, ciumenta. Ih, pessoa tóxica. Eu sei que relacionamentos são difíceis e desafiadores. Comece orando por uma pessoa difícil. Quando você começa a orar, não é mais naquela oração não, ô Senhor, salva e recolhe. Não é essa oração não. É a oração que fala assim, ô Senhor, tem alguma dor ali que eu não consigo ver. Tem uma falta que eu não me enxergo. Tem uma história passada que eu não conheço. Mas o Senhor conhece. Entra com a tua cura. Entra com a tua libertação. Entra com a tua vida. Eu quero que você feche os seus olhos agora. E que você faça essa oração cantada. Se o Senhor olhar para dentro de mim, Senhor, o Senhor não vai encontrar nada de bom. Mas eu tenho um desejo, eu quero ser transformada. Eu quero que o Teu Espírito Santo dilate o meu coração. Eu quero que o Senhor me ensine a amar como o Senhor me ama. Eu quero que o Senhor me capacite a fazer a sua vontade, a perceber as necessidades pequenas que estão ali pertinho de mim. Aquele socorro que eu posso dar. O telefonema que eu posso dar, a mensagem por WhatsApp que eu posso levar, o par de sapato que eu posso comprar, a visita que eu posso fazer, a cesta de fruta que eu posso preparar, a ouvidoria que eu posso dar. Fala, minha amiga, descarrega, vai ficar aqui guardado, eu não vou espalhar para ninguém, eu só quero te ouvir. Ajuda-nos, Senhor, nos dê um coração igual ao Teu. O Senhor conhece o nosso coração. Do Senhor a gente não pode ocultar coisa alguma. Como o Senhor conhecia o coração de Saul, o Senhor conhecia o coração de Davi, conhecia o coração de Eliabe, assim o Senhor conhece o nosso coração. Nossas fraquezas, limites, nossos pecados reincidentes, nossos pensamentos vaidosos, orgulhosos. E nós queremos te dizer, ó Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Por isso nós te pedimos, Deus, acolhe-nos nessa noite com teu perdão. Perdoa-nos, Senhor. A obstinação, o orgulho, o desejo de vingança, a soberba e tudo em nós que se ergue contra o teu senhorio. Nós clamamos a ti, ó Deus Todo-Poderoso. Nos perdoa. Nos transforma e dá-nos um coração igual ao de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você escolha uma companheira aí, segure nas duas mãos dela. Ou se tiver um homem do seu lugar, seja o seu marido. Não fica sozinho não, ninguém fica sozinho. Se não der de 2, vai de 3. Olha para ela e repete assim: você é sal e luz. Deixa o Senhor usar a sua vida
nas coisas menores, nas pequenas coisas, nas pequenas oportunidades. Que a luz de Cristo brilhe em você. Ele é o protagonista. Nós somos como a lua, refletimos a luz que recebemos do sol da justiça. Deus te abençoe, minha querida.